Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à disciplina de Direito Ambiental. Eu sou Vitória e no vídeo de hoje, de agora, a gente vai resolver alguns exercícios, na verdade, dois exercícios sobre Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que foi o tema do nosso último encontro. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai resolver duas questões, que é basicamente o que cai a respeito de unidades de conservação. Não é muito comum que caia a respeito desse tema a classificação das unidades de conservação, o que é de uso sustentável, o que é de proteção integral. Por isso, eu não trouxe questões desse tipo. Muito embora elas existam, elas não são a maioria. Primeira questãozinha aqui fala o seguinte: acerca de tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais, de espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item que se segue. Perceba que a gente não fala de direito ambiental de uma forma isolada. Os temas estão todo momento se comunicando. Então, aqui a gente tem tutela processual, crime ambiental, espaço territorial especialmente protegido. E eles, de alguma forma, eles sempre dialogam entre si, ainda que aqui a gente esteja analisando apenas uma afirmativa. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação deverão ser obrigatoriamente realocadas pelo poder público e, por conseguinte, indenizadas, compensadas pelas benfeitorias existentes no local onde habitavam. Vamos prestar atenção que ele está falando de que tipo de população dentro da unidade de conservação, de população tradicional. Ele não está falando de ocupação humana, ele não está falando de propriedade privada. Populações tradicionais podem permanecer dentro de unidades de conservação ou elas têm que ser obrigatoriamente realocadas, inclusive com indenização ou compensação pelas benfeitorias. Elas não têm que ser obrigatoriamente realocadas. Essa afirmativa está errada. A gente viu, inclusive, que existem unidades de conservação que têm como objetivo preservar e garantir os modos de vida dessas populações. Então, não tem nada a ver. As populações tradicionais, elas podem permanecer ali dentro. Inclusive, no último vídeo, se você não assistiu, assista, que é sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, fiz justamente esse comentário, para a gente não confundir uma população tradicional que está dentro da unidade de conservação com uma propriedade particular privada que está ali dentro. Né? Áreas privadas, no caso de unidades de conservação de posse do domínio público, elas devem ser desapropriadas, mas não é o caso das populações tradicionais. Se admite a permanência de populações tradicionais. Em que tipos de unidade? Reservas extrativistas, né? Porque são unidades que visam preservar justamente de onde essas populações, as comunidades tiram o seu sustento. Reservas de desenvolvimento sustentável, porque são locais que têm essas populações que desenvolvem uma exploração dos recursos de forma sustentável e que, por isso, inclusive, ajudam a preservar aquele meio ambiente e florestas nacionais. Então, essa afirmativa está errada por essas razões que a gente apresentou. E a nossa próxima questão, no final da década de 90 do século passado, o prefeito do município Alfa editou o decreto considerando determinado espaço territorial pertencente ao patrimônio municipal de grande valor paisagístico, bem como o respectivo bioma, como área de proteção ambiental. Ok. Então, o prefeito identificou ali um território que ele deveria ser especialmente protegido, por suas características naturais e tudo mais, que aparece aqui na questão, e ele institui como uma área de proteção ambiental. Isso na década de 90. Ocorre que há poucos dias, considerando a necessidade de se promovido um programa de habitação, o atual prefeito consulta sua assessoria sobre a possibilidade de ser parcialmente utilizado o referido espaço para a construção de habitações. Então, aquele espaço que tinha sido destinado como uma área de proteção ambiental, agora ele quer, dentro dessa área, pegar um pedaço para poder construir habitações. À luz da ordem jurídica brasileira, a assessoria responde que o referido espaço territorial, aqui ele fala de área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental é uma unidade de conservação que está dentro do grupo de uso sustentável, uma unidade de conservação de uso sustentável. E a característica dela é, em geral, o quê? Ser uma área grande, uma área mais extensa, com ocupação humana. Ok? Só para a gente resgatar aí na memória, refrescar o que é uma APA, o que é uma área de proteção integral. Aqui a gente está falando sobre criação, alteração, redução, desafetação de unidades de conservação. E qual que é a regra nesse caso? Logo no início do vídeo anterior a gente falava sobre isso, né? Para criar é um ato do poder público instituído. Para alterar,
no sentido de aumentar o limite, um ato do poder público de igual hierarquia àquele que criou a unidade de conservação. Okay? Mas aqui, o que ele está querendo é utilizar parcialmente o referido espaço para construir uma habitação. Ele está querendo pegar um espaço dessa unidade de conservação para poder fazer isso. Está querendo reduzir, não é? E aí, letra A, não pode ser utilizado em razão do ato que o considerou área de proteção ambiental, que não pode ser revertido. Não existe essa impossibilidade de reversão no ordenamento jurídico. Poderia ser utilizado desde que, em obediência ao princípio da paridade das formas, outro decreto revogasse o anterior. Então, ele está falando de revogação. E aqui não, a gente acabou de comentar que, para alteração, no sentido de aumentar o limite, que você vai usar um de mesmo nível hierárquico. Então, o mesmo decreto. Mas aqui no caso, para pegar um pedaço, não é a hipótese que se encaixa. Então, a letra B também não. Somente poderia ser utilizado se a autorização fosse concedida em processo coletivo ouvida a população. Também não existe nenhuma menção a obrigatória consulta, né? E aqui o que está pegando é a forma como vai ser realizado, né? Se é possível e a forma que isso vai se realizar. Poderia ser livremente utilizado, não obstante a vigência do ato que o considerou área de proteção ambiental. Aí também não. Né? Livremente utilizado, as unidades de conservação justamente têm por característica impor limites, impor restrições com a finalidade de proteger espaços territoriais. Então, sobra para a gente a letra E, que diz que poderia ser utilizado desde que a alteração parcial de sua destinação fosse autorizada em lei. E aí sim, você está alterando características, mas não é para aumentar. O que poderia ser feito pelo mesmo instrumento que institui a unidade de conservação. Você está falando de mudar a utilização, de retirar uma área para poder servir a construção de moradias. E sempre que isso acontece, a desafetação, a redução da área da unidade de conservação, ela tem que ser feita mediante lei específica. Né? Então, o que corresponde à resposta da nossa questão é a letra E. O espaço pode ser utilizado, mas essa alteração da destinação ela tem que ser autorizada por lei. Nenhuma das outras alternativas fala isso, a nossa resposta é a letra E. Foi um prazer ter vocês aqui nessa resolução de exercícios. Espero que tenha ajudado a compreender como que são elaboradas questões a respeito do tema das unidades de conservação. Queria chamar atenção para essa característica que aqui aparece, mas que é típica do direito ambiental, que é a comunicação e a conexão de vários temas. Por isso, eu conto com a presença de vocês em todos os vídeos, em todas as aulas. Bons estudos e espero vocês num próximo encontro. Um beijo e até